que está marcando a minha vida. Apóstolo, o senhor acha que é importante esta amizade entre padres e pastores num país de uma maioria cristã? E de que maneira nós, cristãos, poderemos, com essa nossa amizade entre padres e pastores, influenciar aos cristãos de ambas as nossas igrejas, que todas seguem o mesmo Senhor, que é Cristo? Padre, bom dia. Eu quero me dirigir a você com o meu coração extremamente aberto. Primeiro porque eu estou seu fã, estou lhe seguindo. Eu assisti os debates e eu vibrei com a sua coragem e determinação, levantando essa bandeira tremenda para a gente poder mudar o histórico desta nação. E, obviamente, que padres e pastores precisam se unir ainda mais, a gente precisa estar mais juntos, em comunhão, no partir do pão, na oração e nas propostas pelas quais o Brasil precisa, e que nós temos uma proposta para a nação, e nós não vamos conseguir sozinhos, porque nós precisamos dessa unidade, desse respeito mútuo. Eu acredito que essa ação, desde 2018, despertou em nós não só a brasilidade, mas a necessidade de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de nos percebermos e nos olharmos, porque estamos escondidos, cada um na sua gruta, cada um no seu recinto, né? Estávamos no nosso ostracismo, e Deus provocou e agitou as águas, e padres e pastores de diversas denominações que nós nem conhecemos, estão de mãos dadas em prol de uma causa nobre chamada Brasil, devolvendo à nossa nação os nossos valores. Então, isso não é só importante para o agora, como para o depois e até o retorno do nosso Messias, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que coisa boa. E, pastor, faz sua pergunta para o Bernardo. Bernardo, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bernardo, como você vê, como você enxerga a importância dessa união de católicos e evangélicos hoje no Brasil? E, na sua concepção, qual a importância, tanto para o Brasil, para a América Latina, na atual conjectura política hoje da nossa região? Maravilha. A pergunta é perfeita, porque, vejam, muitas vezes eu sou católico fervoroso, né, e tenho ao meu lado aqui um evangélico, o pastor aqui, o René Terra. Veja, a gente tem que ter uma clareza muito certa. Qualquer regime totalitário, seja ele nazista, fascista, mas principalmente os comunistas, que são especialistas em perseguir cristãos, e temos visto isso na América Latina e em outros lugares do mundo, como na China, eles não fazem diferença entre evangélicos e católicos. Eles não fazem essa diferença. Todos vão para o mesmo, como na China, campo de reeducação, né, que seriam esses campos de trabalho forçado. Na Nicarágua também, aqui na Nicarágua não tem tantos evangélicos, mas se tivesse na mesma proporção que tem no Brasil, estariam também sendo perseguidos lá. Ou seja, eles não fazem acepção de cristãos. Não digo que isso relativiza as nossas posições internas, mas nós temos que entender que o inimigo que está contra nós, que são essas ideologias revolucionárias, esses projetos demoníacos que querem implantar pela força do braço humano um paraíso na Terra, e esse é o grande erro, por exemplo, do socialismo, dos cristãos que tentam apoiar a esquerda, né, e no fim acabam implantando ditadura, eles não fazem acepção, e eles sabem que o cristianismo é, e sempre foi, a única barreira, e a primeira, aliás, barreira, e a última barreira contra o totalitarismo. Foi assim, desde Nero, que matou São Paulo, Diocleciano, passando por todos os tiranos da história, terminando com a União Soviética, e Daniel Ortega também vai cair, e todos os tiranos que se levantam contra a pomba da paz, com a sua força, com o urso, com a águia, serão sempre humilhados pelo humilde carpinteiro, porque a gente não tem projeto de poder. A nossa preocupação é com a redenção das almas. E as almas redimidas, na busca pela santidade, é que vão transformando o mundo. Esse sempre foi o nosso segredo. A gente não busca o poder pelo poder. O poder, que quando acontece, ele é um efeito secundário, terciário, quaternário das nossas ações. Mas não, nós buscamos a salvação das almas, o bem, a caridade, trazer fé e esperança, com pastores e sacerdotes que estão aqui como exemplo, padre, que é um grande prazer. Eles sabem que é sempre o cristianismo a barreira. Eu me lembro do testemunho do pastor Richard Wurmbrand, quando ele foi pego pelos comunistas para ir no campo de concentração, nos gulags. Ele disse que ficou muito espantado. Ele relata isso naquele livro Marx e Satã. Ele diz, olha, eu achei que quando fossem pegar um pastor como eu, e lá vi também padres, eles iriam fazer uma doutrinação comunista com a gente. Iriam pegar o capital, como eu chamo, não o capital, né, o capital de Karl Marx, e iriam então fazer uma doutrinação da mais-valia, da luta de classes, do etapismo, né, dos ciclos históricos e tal. Mas não, eles faziam doutrinação ateísta usando a teoria da evolução de Charles Darwin. Eu digo, a preocupação deles não é econômica, ela é espiritual. Eu digo para as pessoas, saibam que a guerra e o combate são eminentemente espirituais. Eu estou aqui agora em Vitória da Conquista, na Bahia,
participando de um evento que eu tenho que ir, daqui uma hora mais ou menos tenho que ir para lá, que recebi aqui de uma seguidora uma imagenzinha de Santa Dulce dos Pobres, uma baiana exemplar que nunca precisou da teologia da libertação ou do comunismo para servir o povo pobre dessa nossa Bahia maravilhosa. Então, ela é um grande exemplo de cristã, de católica, de irmã fervorosa, que nunca, e ela inclusive rechaçava os teólogos da libertação, né? E ela sempre se entregou aos pobres e foi depois reconhecida e morreu em unidade com Deus. Então, o cristianismo é a primeira e a última barreira. Se nós não nos unirmos, como eu costumo dizer depois brincando, nós não vamos poder discordar no futuro, não vai estar ninguém vivo. Aproveitando essa questão de espiritualidade, ia fazer uma pergunta para o apóstolo René. Como é que foi a ida ao Monte Sinai pelo Bolsonaro, apóstolo? Então, em 2018 eu fiz uma campanha no Monte Sinai para o nosso querido Jair Bolsonaro, tanto sair do quadro clínico que ele estava, como também eu dar para ele essa vitória, porque seria a vitória do Brasil. E saímos ali com muita convicção de que um milagre iria acontecer. 2019, voltei ao Monte Sinai só para agradecer a Deus pela vitória que já tínhamos na mão, né? E não é fácil subir o Sinai, é uma tarefa um tanto quanto difícil. E esse ano eu fui com 300 peregrinos, né, que estavam comigo no Sinai, em Israel 900 peregrinos, e nós subimos ao Sinai com esse propósito de orar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ali tivemos um sentimento muito bom de que isso iria virar e que realmente iriam ser respaldados, porque nós estamos com essa intenção no coração, essa bandeira levantada a favor da nação. E o curioso, né, é boa a sua pergunta, porque quando nós chegamos no topo do Sinai, tinha um outro grupo de brasileiros católicos que estavam lá também rezando no Monte Sinai e pedindo a Deus pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nos unimos ali, foi muito lindo, e tivemos ali uma testificação de que nós voltamos do Monte Sinai com o milagre na mão. Estamos crendo nesse milagre. A experiência foi fantástica e eu quero repetir a experiência no próximo ano, subindo ao Sinai para agradecer a Deus por essa vitória que será nos dada no dia 30. Muito bom, apóstolo. Eu queria perguntar para o Bernardo. Bernardo, você acabou de lançar um livro, né? Está em lançamento o livro, eles estão no meio de nós. Documentário. Documentário? Ah, legal, tá. Tá escrito O livro vem em janeiro. Eu imaginei. E aí queria perguntar, o pacote completo, né? O Adriano está falando. Saul Alinsky, num dos livros dele, ofereceu o seu livro para o primeiro revolucionário da história. Regras para Radicais. Exatamente, Regras para Radicais, a Lúcifer, né? Isso mostra um pouco como eles são e quais eram os planos deles, né? Exato, veja, se você ler, repito, esse livro é muito interessante, você encontra até em PDF na internet, Marx e Satã, do pastor Richard Wurmbrand. Leiam este livro, porque ele mostra, principalmente na época da juventude de Karl Marx, a sua ligação com o satanismo, de relatos, inclusive, da secretária dele, que ele fazia rituais estranhos, amarrando faixa na cabeça, acendendo delas, fazendo os cânticos, desenhando no chão, etc., cheio de coisas horríveis. E ele mesmo dizia que o sonho dele da juventude era destronar Deus, né? Então, até teve, inclusive, uns poemas que são atribuídos a ele, alguns sustentam que sim, outros não, que são verdadeiras odes de louvor à coisa ruim, né? Mas, é óbvio, isso inclusive está no final de um livro do pastor Caio Fábio, que hoje está defendendo Lula, né? Isso é bizarro. Mas, enfim, mas vejam, o satanismo, ou seja, o que é a revolta de Lúcifer? É a revolta agnóstica, é a revolta daquele que acredita ter um conhecimento especial, que se revolta contra a realidade e quer transformá-la por completo. E a revolta desses revolucionários socialistas, comunistas, sejam nazistas, fascistas, não importa, globalistas, etc., a revolta deles é uma revolta contra a estrutura da realidade, contra o mundo. Então, eles se acham iluminados, eles se acham, vamos dizer, que eles desceram um conhecimento especial neles, e eles acham que eles têm que fazer essa coisa, essa transformação, mediante a concentração de poder na sua mão. Eu digo, quem lhes deu essa autorização? Né? Como diz o Lula, assim, né? Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil. Eu digo, graças a Deus. Quem tem que ter projeto para o Brasil são os brasileiros. Bolsonaro tem que fazer o governo não atrapalhar e facilitar a nossa vida e impedir que o comunismo prospere. Quem tem que tocar o Brasil somos nós, ele tem que ser o nosso facilitador, o nosso catalisador. Eu não quero ninguém lá em cima dizendo como tem que ser o meu país. Eu digo como tem que ser o meu país, onde eu moro, em Londrina, no Paraná. O padre que é onde ele mora, não sei se é São Paulo, etc., mas a Zambelli em São Paulo, aí o Alba em São Paulo também, cada um na sua região, o pessoal aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, onde eu estou. Nós lotamos um auditório ontem, vocês não imaginam que espetáculo isso aqui. Eu nunca imaginei ver isso aqui no interior da Bahia, aqui na Suíça baiana, né, que é Vitória da Conquista. Então, eu digo, a revolta que eles têm é uma revolta, no fim, inspirada nesse sonho satânico, que eu não tenho medo de dizer que é satânico, porque bem lembrou o padre, o padre Cícero, né, do Ceará, ele escreveu, inclusive, um manifesto anticomunista. Então, você que é cearense, você que é devoto do padre Cícero, busque na internet, dá um Google, como diz o presidente, dá um Google, e bota lá, manifesto anticomunista, padre Cícero. Você vai ler ele explicando como aquilo é do capeta. E é mesmo. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo sempre, desde o princípio, inclusive o Papa Pio IX, 2 anos antes de Karl Marx publicar o Capital. Karl Marx publica o Capital em 1848. Mas o comunismo já existia, na cabeça de um Saint-Simon e de um Babeuf, de uns malucos que já existiam, o Owen, em inglês, já existia. E 2 anos antes do Marx publicar o Capital, o Papa Pio XI já condenou o comunismo, em 1846. E todos os papas subsequentes, sem exceção, condenaram. Pio XI chamou de nefasta ideologia. Todos eles. E ontem foi dia de São João Paulo II, né? O maior inimigo que o comunismo já enfrentou na Terra. Um homem que peitou o ditador Daniel Ortega nos anos 80, quando esteve lá, né? E disse, Jesus Cristo é um libertador? Ele é, mas é muito mais, ele dizia, é muito mais.
Ele é o libertador do pecado, ele é o libertador das almas presas ao Satanás, ele é o salvador do mundo, ele é o Filho de Deus, ele é o verbo encarnado, ele é o príncipe da paz, ele é o rei do universo, ele é o verbo divino que se fez carne. E aí o auditório, em 1983, explodiu. Tinha sido logo após a Revolução Sandinista, que o Nove Dedos agora, no debate, acabou de aplaudir. Aquela revolução horrível, que hoje prende padres, prende pastores, pastores não, mas prendeu 9 padres, já prendeu missionários, já prendeu bispos, fechou rádios católicas, fez horrores. Expulsou as freiras missionárias da caridade, da ordem da Santa Teresa de Calcutá. Proibiu o dia da Bíblia dos evangélicos. E o Lula não condena isso. Isso é um absurdo, porque na missa nós sempre dizemos os pecados de omissão, nós confessamos. E você não condenar o mal é um pecado de omissão. Exatamente. É isso que eu queria exatamente. Deixa eu só fazer uma coisa. E só uma coisa, deixa deixa eu só dizer uma coisa importante, só um minutinho. Você mencionou do documentário. É o seguinte, deixa eu já aproveitar aqui e avisar as pessoas. Amanhã, 8 horas da noite, nós vamos lançar um documentário, chama-se Eles Estão no Meio de Nós. É sobre a teologia da libertação, esse assunto que o padre estava discutindo também com o pastor sobre essa mistura entre fé cristã, fé católica e o socialismo que arrastou milhares de pessoas para apoiar o PT no fim das contas. Nosso filme, obviamente, não é focado na questão política, mas ele aborda muito disso, né? E vai ser lançado no YouTube amanhã, 8 horas da noite. Então eu peço para as pessoas que interessadas em assistir. Então, aí que tá, a gente está com um problema. Dizem que está acontecendo censura, eu não sei se é verdade. Mas então, a gente fez uma solução que é o seguinte: você entra no site obomcombate.com e faz o cadastro, você entra no grupo de zap, e lá na hora do lançamento a gente vai mandar o link para você. Obomcombate.com, perfeito. Obomcombate.com, faz o seu cadastro, entra no grupo de zap e a gente manda o link para você da transmissão. Tá? É muito simples, porque se acontecer alguma censura, a gente consegue escapar. Escapa mesmo. Eu queria agradecer o Alba, que ficou a madrugada toda conosco. Okay. Muito obrigada. Obrigado a todos aí, obrigado ao apóstolo, um abraço do Bernardo, Adriles, Salvador Padre, pastor Carla, pessoal da técnica, obrigado. Valeu. Tô indo. E obrigado. Só para fazer uma brincadeirazinha de uma frase, não adianta ir lá no dia 30, votar no outro, votar nulo, votar branco, e a democracia a gente vê depois. Então, 22, dia 30, tamo junto aí, galera. Um abraço a todos aí. Um abraço, viu? Tchau. Foi muito bom passar a noite com você. Vamos lá. Aí com a sua noiva. Ai. Eu queria pedir pro pastor Gamonal sentar aqui para já ficar mais fácil de pegar um zoom no senhor. Se o senhor quiser falar diretamente com a câmera, a sua câmera é a segunda do lado de lá. Obrigado. Eu não vou falar, é o sem querer, é que não está à direita, a sua câmera. Perfeito. Tá? E eu queria estender, pegar o gancho do que o Bernardo falou sobre omissão, e estabelecer exatamente isso, que o Lula ele tem, não só tem sido omisso em falar, em condenar veementemente, talvez por questões ideológicas, por afinidade, a perseguição de religiosos na Nicarágua, como tem, durante toda a história do lupetismo, dos seus governos, apoiado e financiado ditaduras que perseguem cristãos, perseguem o povo, são genocidas, são tiranas e assassinas. Eu queria estender, então, a pergunta, a questão ao padre Kelman. Qual é o pecado, qual é a gravidade do pecado da omissão, de você perceber alguém sendo massacrado, um povo sendo massacrado, e além da omissão, você fazer vistas grossas para esse massacre? Qual é o pecado grave da omissão em você tendo consciência do perigo, do risco, que é um governo de esquerda para o Brasil, e você se colocar como alguém que se omite de dar o seu voto para não mudar essa situação? Eu acho que eu já lhe respondi isso aqui. Você se torna cúmplice. Você se torna cúmplice, você está dizendo que você apoia aquele regime e aquelas práticas, e você não colabora com a transformação e a libertação da sua vida e da sua nação, mas você está sendo mais um junto com aquele ideólogo de esquerda. Então é isso que a gente precisa despertar no povo. Por isso que o cristianismo é totalmente contrário ao comunismo, e o cristão não pode. O cristão não pode e não deve. Não pode e não deve compactuar com essas ideias socialistas e comunistas. Né? Nós, no cristianismo, nós pregamos o amor. Nós pregamos a defesa da vida. Deus, pátria, família, vida e liberdade. É o que o presidente da República sempre está falando, é o que nós falamos na nossa campanha, eu e o pastor Gamonal, porque essas também são as bandeiras do PTB, você também estava lá conosco. Então, nós não podemos compactuar, ser cúmplice com essas ações. Né? Pois é, padre, mas a gente está falando assim, existe essa cultura no brasileiro de estabelecer que o voto é uma questão de foro íntimo, de consciência. É lícito você, em nome dessa não omissão e dessa ação amorosa, de amor ao próximo, você tentar converter, abrir os olhos daquele que está cego e perceber a gravidade do seu voto ou da sua ausência de voto nessa eleição? Adriles, Carla e pastor. Nós temos que, nesse momento que estamos vivendo tão difícil, nessa abertura de olhos, é agir como missionários. Sim. Nós temos que ser um missionário e abraçar essa eleição como uma missão e uma responsabilidade de todos nós, de ajudar sim ao outro a abrir os olhos e a despertar para a verdade. Porque o comunismo, o socialismo é a mentira personificada. Né? E nós vimos ali o líder da esquerda mentindo o tempo inteiro, descaradamente, mentindo o tempo inteiro na minha frente. Eu estava, acho que 1 metro dele, e o que eu ouvia era a repetição das mesmas práticas, as mesmas mentiras. O que saía de dentro daquele homem era uma raiva e um ódio que eu nunca senti em pessoa nenhuma. E um olhar tão frio, gelado, opaco, faltando a luz e o brilho de Deus naquela alma. Então, nós precisamos fazer desta eleição agora, padres e pastores, que somos responsáveis por cuidar das ovelhas, né? É enxergar assim, o Brasil é uma grande paróquia, ou o Brasil é uma grande comunidade cristã, e lobos estão aí querendo devorar as nossas ovelhas. Então, os padres e os pastores, nós precisamos nos unir para livrar as nossas ovelhas das garras do lobo.
Então, não precisa nem desenhar, porque já entendemos. O lobo são esses ideologias de esquerda e comunistas socialistas que querem destruir os nossos valores, os nossos princípios. Aqui, há 500 anos, chegou o Evangelho. Essa nação foi edificada, essa nação tem como alicerce esta semente que chegou de Portugal, chegou da Europa, né? América Latina e o Brasil em si, Portugal e Espanha. Hoje nós estamos vendo que, e você falou isso, eles estão passando por uma dificuldade muito grande em viver o cristianismo nos seus países. Nós não. Nós temos um povo ainda com muita fé, com muito fervor, mas que o comunismo está tentando se infiltrar, como tentou aí, estava presente na teologia da libertação, mas nós estamos revertendo essa situação e vamos conseguir reverter. Mas cabe ao pastor, ao padre e ao pastor, essa missão agora. Nós temos ainda 8 dias para as eleições? 7 agora. Nós temos 7 dias para essas semana eleições. Então, todo pastor, todo padre, precisa, de fato, abraçar isso como uma missão evangélica, Toda cristã. pessoa, não, padre. Toda pessoa Toda pode pessoa. converter e abrir os olhos de outra pessoa. Claro Toda que pessoa pode. pode se considerar um missionário. Um homem consciente Convencer seu ajuda irmão, o seu outro. pai, seu amigo. Quando você se torna batizado, você se torna também participante da Assembleia, você se torna um missionário responsável pela missão da igreja. com Né? certeza. Cada um em um grau diferente. O padre tem um grau diferente do leigo. Mas todos são responsáveis pela missão da igreja. Evangelizar, levar a verdade. Então você, que é católico, você que é evangélico, não vá apenas somente para a igreja nesse momento. Mas você precisa agora orar e vigiar. Né? Vigiar é você abrir os olhos do seu irmão na fé, de todos os que estão aí à sua vizinhança, e pedindo a ele, olha, nós precisamos agora defender o cristianismo, os valores, rechaçar a esquerda, para que amanhã nós possamos orar. Porque corremos o risco de, se a esquerda, que Deus vai nos livrar disso, assumisse o poder aqui, nós, eu, o pastor Gamonal e tantos outros líderes religiosos, vamos para a cadeia. Né? Porque isso está nas cartilhas do Foro de São Paulo da esquerda, a perseguição ao cristianismo. Como o Gustavo acabou de dizer, nós somos a única barreira que pode realmente impedir o avanço, né, desses ideólogos de esquerda. Eles sabem disso, mas o cristão sabe que você é esta força que pode impedir que eles avancem. Então nós cristãos precisamos tomar consciência disso. Eu preciso viver o meu cristianismo, de forma em comunhão com o outro, dar a mão ao outro de verdade, né, para defender aquilo que ele, evangélico, que eu, católico, defendemos, né, valores e princípios, e sobretudo a verdade, porque nós estamos cansados de tanta mentira, de tanta manipulação, né? Você e eu precisamos tomar essa consciência de que precisamos mesmo de unidade, respeitando a individualidade, a identidade, porque muita gente diz, vai se fazer um ecumenismo agora, uma só religião. Não é isso. O pastor Gamonal, nós estamos trabalhando junto há quase 3 anos, ele é evangélico, ele se mantém evangélico, da forma como ele foi formado, eu sou ortodoxo, da forma como vivo a fé ortodoxa, que também é católica, não romana, mas ele me respeita, eu respeito, e nós conseguimos viver isso juntos e contaminar positivamente os demais. Porque quem nos une é o Cristo. As formas de servir e de louvar liturgicamente ao Cristo pode ser diferente, a dele quanto a minha, quanto a do romano, mas todos nós estamos louvando e servimos ao mesmo Senhor. Práticas diferentes, mas com esse objetivo comum, servir a Deus. Então você, católico, você, evangélico, você, ortodoxo, vamos não só andar com a Bíblia agora, não só ir à missa ou culto, não só rezar o texto. Agora é comprometimento com o Brasil, comprometimento com a pátria, porque senão, amanhã, nós sentiremos as dores que o povo da Venezuela sente. Nós não precisamos passar por isso. Pessoal, eu queria... Uma palavra, por favor. É isso que eu queria, apóstolo. Eu queria passar a palavra para o senhor e pedir para o senhor também falar sobre sua campanha do Vire um Voto, né? Então, quando a Adriles perguntou qual é o tipo do pecado que a omissão traz, que a omissão gera, é o pecado do desastre, né? A omissão vai gerar um desastre territorial. Isso não vai ser só um desastre na cidade, no estado, na nação, mas na família, dentro da família. E uma outra coisa é que a doutrinação da esquerda foi muito forte e paralisou a fé de muita gente, paralisou até mesmo os sonhos de pessoas que a gente acreditava que poderiam estar somando nesse momento. Então, houve uma paralisação. A nação parou, a nação ficou debaixo de um encantamento. E qual foi a arma letal que eles usaram? A mentira. Aquilo que Jesus falou, que estava dentro do escopo de muita gente que era religiosa, mas trabalhava com a mentira, queriam se manter só no poder. Eles não queriam o entendimento da redenção, da mudança das pessoas e também da construção de uma nação que visse o Messias como aquele que queria trazer a redenção das vidas e não apenas a força e o poder para as pessoas galgarem. Então Jesus falou em João 8,44 que vós tendes por vosso pai ao diabo e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Então, essas narrativas, essas mentiras que entraram como um encantamento na mente social, eu conheço muita gente, a gente que trabalha em comunidade, todo mundo aqui que trabalha em comunidade sabe, as pessoas estão debaixo de um encantamento. É como se elas tivessem uma nuvem sobre elas, elas não entendessem o momento sério que a nação está enfrentando. Então, Adriles, esse pecado que pode gerar um desastre, o pecado da omissão, nós precisamos combater. Nós precisamos ir, e o Kelmo falou bem, que nós precisamos ser um missionário, todos, cada um no seu nível, entrando, usando as ferramentas que temos, usando o WhatsApp, usando a internet, usando os grupos pequenos. Eu trabalho com grupos pequenos, né? Nós temos milhares e milhares de grupos pequenos, colocando a voz
voz e não um eco, e conscientizando a nação do seu papel profético redentivo agora. Nós precisamos mudar. A campanha 1 a 1, ela é uma campanha extremamente inteligente, ela funciona. Eu fiz isso há 20 anos atrás, quando eu comecei um projeto, 1 mais 1, e nós viramos uma multidão. 1 mais 1 é igual a multidão. Nós multiplicamos. 1 mais 1 é um resultado estupefato. E nós vamos virar isso aí com 1 mais 1. Se cada pessoa que está ouvindo a live, cada pessoa que está desde ontem, que eu estou ligado na live desde ontem, maravilhosa a live com a abertura, com o Neymar, depois a participação pequena do Nicolas, todo mundo aí entrando, cada um fazendo o seu papel, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, Adri, sua pergunta é pertinente. A omissão não pode fazer parte do nosso caráter, não só da igreja, mas do caráter social, do caráter da nossa brasilidade. Ela não pode ser mais negociada. Chegou a hora de um basta. Chegou a hora da gente agir. Lá em Deuteronômio capítulo 3, quando o povo de Deus estava saindo, Deus falou para Moisés, Moisés, basta já. Ou seja, para aqui, vocês precisam agir. Porque às vezes a igreja fica muito no joelho, ela não vai para a ação, ela não vai para a luta, ela não vai para a guerra. Porque ficamos guardados em nós mesmos. E isso tudo trouxe um grande prejuízo, porque eu fui doutrinado na Convenção Batista Brasileira. A minha formação, ela é, academicamente, ela é batista de tradição, e eu aprendi que igreja e Estado não se mistura. E quando eu cheguei no seminário, o primeiro livro que eu recebi na sala de aula de presente foi de Che Guevara. Agora, se igreja e Estado não se misturam, por que vão me doutrinar com Che Guevara? Por que vão trazer a ideologia socialista e comunista para um aluno de 21 anos de idade? Vai fazer 21 anos. Então, é uma perversidade. As escolas entraram no progressismo e começaram a doutrinação. Eu, no meu 4º ano, eu já tinha uma bandeirinha vermelha levantada no meu coração por causa da doutrina da academia. Quem é que vai tirar isso? Quem é que vai extirpar isso de dentro de nós? Então, cabe a nós, que somos mais maduros, que temos uma inteligência aqui agora trabalhada, que nós nos deixamos ser trabalhados, doutrinar essas pessoas agora e trazê-las para perto, tanto para o plano repetitivo, para entender qual é o projeto de Deus dentro dessa questão aí. Caso contrário, nós vamos ficar afogados nesse pecado do desastre, o desastre social, que vai culminar na família. Pastor, Bernardo, padre, pastor, todos aqui. Eu entendo o esforço que todos nós temos que fazer de converter, não a pessoa para perceber Cristo, mas a realidade mais factível. Agora, a gente vive no Brasil hoje uma corrupção da linguagem. As pessoas que mais falam hoje em democracia, em liberdade, em constituição, em responsabilidade, são juízes, políticos, jornalistas, que corrompendo o significado verdadeiro desses conceitos, arrancam nossa liberdade, prendem nossa voz, cerceiam a democracia e falam, inclusive, em Cristo, como Lula estava num templo evangélico esses dias, sendo abençoado e sendo congratulado como um cristão, coisa que ele nunca foi. Como fazer esse exercício de abrir os olhos das outras pessoas, sendo que essas outras pessoas que cerceiam nossa liberdade, massacram o cristianismo, massacram nossa individualidade, prendem nossas vozes, que falam em conceitos que são iguais aos nossos, só que deturpados. Como fazer efetivamente voltar esses conceitos a quem realmente os exerce? Essa é a minha pergunta que eu faço a vocês. Está muito confuso. Eu penso que, me ajude aí os pastores, mas eu penso que é voltar-se para Cristo. Porque nós temos que fazer o caminho de volta. Todos esses líderes políticos, esses juízes que o senhor acabou de falar, sim, e que cesseiam a liberdade, depois voltam e falam que são cristãos. Falam liberdade, depois voltam. Falam democracia, depois dizem que são cristãos. A gente precisa realmente perceber se essas pessoas, se a sua vida, os frutos que dão, sim, se sempre foram e se sempre são, o modelo que o Cristo nos pede. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a obra, né? As obras de cada um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falar em Cristo é fácil demais. Ler a Bíblia é fácil demais. E corromper o significado? Pegar o texto, né, botar nas mãos e rezar o texto e ficar de joelho horas e horas, é fácil demais. Mas viver tudo que você está lendo, viver tudo que você está orando, esse é o compromisso. Né? Porque isso aí é que, de fato, vai mostrar a minha intimidade, a minha comunhão e a minha vida cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro da vida do homem. Quando o homem e quando o cristão não tem Jesus como centro da vida, ele vai ter a mentira, ele vai ter a disfarçatez, ele vai ter o cinismo, ele vai ter tudo isso que você acabou de dizer. Como o demônio usando a Santa Escritura exatamente, a seu bel prazer. Então ele não é um cristão, ele está usando o cristianismo para os seus interesses satânicos, como a gente está vendo aí. Um homem que ontem disse, eu sou abortista, um homem que ontem disse, a mulher tem o direito de abortar, que é saúde pública, e no dia seguinte ele diz, não, eu não sou abortista. O que é isso? Onde está a verdade nesse homem? Aonde está a verdade nesse homem? Um homem que diz que Lula é ladrão, no dia seguinte proíbe de dizer que Lula é ladrão. Pois é. Um homem que diz, ele vai voltar à cena do crime, e depois se junta ao bandido. A mentira flagrante. Se junta ao bandido para fazer chapa. Isso aí. Aonde está a coerência cristã? Se você segue o Cristo, você precisa realmente viver uma vida cristocêntrica. Falar e agir de forma... concreta, na ação. A palavra. A fala e a ação, elas precisam ser... Tem que se coadunar. É incoerência no discurso. Incoerência. Porque estes mesmos operadores da justiça, se eles não quiserem olhar para a Bíblia ou para a fé cristã, que é a fé da maioria da população brasileira, então que eles olhem para a Constituição Federal, que no seu preâmbulo, ela foi promulgada em nome de Deus. Começa por aí. Sim, exato. Então todo discurso que vai de encontro, ou seja, contra o que nós estamos falando aqui, ele é, ao mesmo tempo, vindo dessas pessoas que se dizem conhecedoras e operadoras do direito, elas deveriam dar o exemplo.
Porque o Adriles falou aqui que se fala muito de democracia, em defesa da democracia. Liberdade. Ora, liberdade. Defesa contra a censura, Sim, e aí vota a favor da mas censura. o tempo todo rasgam. Pede a censura. Rasgam. Pede a censura e fala contra a censura. Rasgam a Constituição, não é? Porque o direito brasileiro ele é extremamente positivista. Mas o que nós observamos hoje, este expansionismo jurídico, essa interpretação ao bel prazer, é o que ocorre no Brasil hoje, é que está a raiz do problema. Então é preciso, aqueles que não querem olhar para a Bíblia, aqueles por opção, porque se somos um país livre, então todo cidadão, ele é livre também para dizer, mesmo a maioria da população sendo cristã, mas aqueles que não querem, que não são, não tem problema, são livres também. Porém, se não querem respeitar a Bíblia, que representa a fé da maior parte da população brasileira, mas que pelo menos respeitem a Constituição, que está ali explicitando as nossas garantias individuais, né? O direito de você ter a sua fé, como estou dizendo aqui, o direito de você ter a sua liberdade, o direito de você ter o seu local de culto inviolado. Nós assistimos, por exemplo, igrejas sendo invadidas por pessoas do PT e ninguém se manifestou. O candidato do PT não veio a público se manifestar, pedir desculpa aos evangélicos, pedir desculpa aos católicos. E o homem que invadiu uma igreja foi absolvido pelo ministro que disse que agiam com racismo contra ele. Pois é. O anticristianismo Então, peraí. é lícito. Então, cristofobia. É isso A aí. cristofobia Cristo- pode. A cristofobia é lícita. O racismo estrutural que não existe, eles infringem. A cristofobia no Brasil, ela está se acentuando a cada dia. É por isso, meus irmãos católicos, evangélicos, patriotas, nós precisamos nos unir. Nós precisamos cobrar o que está na Constituição Federal. Não podemos ficar apassivados. Não podemos aceitar. O apóstolo Paulo, Adriles, em uma de suas epístolas, aliás, carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele disse assim, São Paulo, Padre Kelman, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, desde os idos do século I, do início do cristianismo, os pais da igreja, como o apóstolo Paulo, ele já dizia, nós cristãos não podemos nos acovardar, não podemos ser apassivados, não podemos ser conformados. As ideologias da esquerda, e essa foi uma das estratégias da esquerda, apassivar o cristianismo. O cristianismo ele nunca foi sinônimo de apassivamento. Nem contemplação apenas. Não. É ação. Nem de vitimização. Exatamente. O cristianismo, pelo contrário. Nós tivemos, por exemplo, a Guerra de 66, quando prenderam Cristo, Cristo foi crucificado, morto e depois ressuscitado. Por que Jerusalém foi destruída 66 anos depois de Cristo? Porque os cristãos, parte dos cristãos e aqueles que eram chamados zelotes, Jesus tinha um discípulo, um apóstolo zelote, chamado Simão Zelote. Quem eram os zelotes? Era uma ordem, um grupo de pessoas que defendiam a cultura judaica, a fé judaica. Então, não havia esse apassivamento desde o início, por que os apóstolos foram presos e mortos? Porque eles não eram apassivados. Se eles tivessem aceitado aquilo que até as autoridades à época impuseram a eles, eles não teriam sido reprimidos, presos, mortos. É como nós estamos vendo hoje. Perfeito. Pessoal, olha só. É que agora. Eu queria dizer uma coisa. Então faz o seguinte, eu vou querer agradecer a presença do Bernardo, do apóstolo René, e aí você pode concluir sua fala e já agradece. E vou te falar uma coisa, Bernardo, uma pessoa pediu pra te avisar que o seu site não está funcionando. Dá uma olhada, por favor. Ah, tá. Deixa que eu aviso a equipe aqui. Pode deixar. Eu queria dizer uma coisa importante. Me veio um texto aqui quando o Padre Kelman falava, e depois o Adriles também, em relação a essa questão de como convencer as pessoas. Né? Me lembrei muito daquele texto de São Mateus, em que Jesus fala assim, hipócritas. Né? Isaías profetizou a respeito de vocês. Vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente isso que nós vemos dessas pessoas. É Jesus para cá, é a igreja para cá, carta para o evangélico, carta para o Papa, mudando o discurso, tirando a cor vermelha, se afastando dos regimes que sempre apoiou, do conluio maldito do Foro de São Paulo. Tudo agora vai ficando assim meio pastoso e vai fingindo que nada aconteceu. O que nós temos que fazer? Um trabalho de relembrar às pessoas o que já foi feito. Eu disse, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 do governo Lula foi, e é, no meu entender, o principal calcanhar de Aquiles daquele governo. Se você ler e destrinchar aquilo, ou só pega as notícias do que foi dito, aquele programa foi tão nefasto, tão comunista, que até a Globo atacou. É isso mesmo. Todo mundo, na época, criticou. Porque é horrível. Ele propunha, inclusive, a regulação da mídia mediante o cumprimento, o critério de regulação da mídia seria o cumprimento do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que falava de aborto, ideologia de gênero, processo transexualizador, nome social, adoção de criança por casais qualquer, aí, pansexuais, trissexuais, sei lá o quê, ideologia de gênero nas escolas, dava quase plenos poderes para o MST, falava em 1000 outras coisas, mas, né, inclusive falava de abolir a cruz e os símbolos religiosos dos lugares públicos. Olha só, isso no governo Lula, estou falando em 21 ou 15, não me engano, dezembro de 2009, né? Ou seja, um ano antes dele sair do poder. Isso tem que ser tratado, porque isso é um fato, é só ler o programa. E outra, quero dar só para encerrar o último exemplo aqui de uma funcionária que trabalha em casa, Dona Olinda, uma mulher muito simples, só um pouquinho, Isabela, um segundinho. Ela me disse assim, eu falei para ela, como é que você vai votar?
agora no segundo turno? Ela me disse, eu vou de Bolsonaro. Eu falei, por quê, dona Olinda? É muito simples mesmo, tá? Diarista lá em casa. Ela disse, porque eu quero ter a minha liberdade de fé para poder fazer o meu culto. Não quero que o governo coloque na minha casa pessoas estranhas, né? E não quero que façam aqui o que estão fazendo lá ela falou, lá na Indagou, eu falei, na Nicarágua, disse isso mesmo. Eu não quero ninguém com o governo perseguindo o meu pastor. Muito bom, Bernardo. Bernardo, sua participação foi excelente, sempre aprendendo muito com você. Apóstolo, obrigada pelo carinho aqui conosco, obrigada pela sua participação. A Bela Falcone e o Marcos Pontes, astronauta, já estão aqui conosco, vão assumir a live. Ô, Zambelli, o site está funcionando, viu? Tá? Então, o pessoal aí que tá online, qual que é o site mesmo? Obomcombate.com. Só entra lá e clicar em Quero Assistir. O Bom Combate, tá? A pessoa pode ter tentado outra coisa. Apóstolo, muito obrigada, viu? Carla, eu quero agradecer a participação, esse envolvimento.